Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Episódio 41 do Destino de Saudade. Rui, hoje estás com uma das camisolas mais bonitas, na minha opinião, Sim. do futebol europeu e mundial. A minha, um bocadinho menos. Tu estás à Ajax, eu estou à Feyenoord, porque esta semana, dia 16, vamos ter um clássico. É o clássico no dia do pai, caia no domingo. E é um clássico, é o clássico na Holanda, porque o PSV só se intrometeu nessa luta muito mais tarde. Também tem a ver, é um clássico também muito interessante porque tem a ver com as cidades e com as culturas. Amsterdão versus Roterdão. Claro, sim. Duas cidades radicalmente diferentes. Muito diferentes. Nunca, eu digo muito, de ler. Nunca fui a Roterdão, já fui muitas vezes a Amsterdão. Tenho pena de não ter visto nenhum Ajax fantástico. Sempre que lá fui vi Ajax, de consumo interno, mais nada. Mas é um jogo que suscita muito interesse na Holanda. Lá está, pela tal rivalidade das cidades, das culturas, porque de Amsterdão é de onde saem os artistas, os atores, né? E Roterdão é mais aquela cidade trabalhadora, de operários. Ao Porto. Porto é esse que foi totalmente arrasado na Segunda Guerra. Exatamente. Enquanto que Amsterdão não foi assim tanto, por isso também há essa rivalidade. Tipo, Roterdão foi obrigada a reerguer-se. Mas Feyenoord é uma equipa muito interessante. E é curioso verificar na história da Taça dos Campeões, é o primeiro clube holandês a ser campeão europeu. É o Feyenoord, precisamente em 70. Vamos assumir aqui que vamos referir-nos a eles como holandeses. Sim. Não como neerlandeses, que sim. Faz muita confusão. Embora, estou a sublinhar, nós sabemos, mas vamos cometer o erro de forma consciente, não é? Exatamente, sim, é mesmo. O Feyenoord foi o primeiro campeão em 70, numa final com o Celtic. E depois, em 61, 72 e 73, é o Ajax. Em 74 é o Mundial com o jogador do Feyenoord e do Ajax. Do PSV só anos 80 mesmo. Sim. Há ali um período interessante no final dos anos 70, em que o PSV até ganha uma taça UEFA ao Bastia. PSV Bastia, que coisa. Não é? Linda. E aliás, há um documentário do Jacques Tati, do Bastia PSV, da movida da cidade, que é na Córcega, numa ilha, não é? Conheço bem, tive o privilégio de passar lá uma semana de feiras há uns anos. Estive em Bastia, Ajaccio, e em sítios mais idílicos. Claro. De praia, Bom. Porto Vecchio, Calvi, Bonifácio, que era mesmo no sul da ilha, e obviamente fui visitar a parte fora dos estádios do Bastia e do Ajaccio. Ok, lindo, pá, olha, vês? Não sabia disso. Uma ilha, parece o embaixador do turismo da Costa, mas uma ilha fabulosa, uma gastronomia incrível, praias incríveis também, maravilhosas. Muito interessante. Nunca tinha ouvido ninguém falar sobre a Córcega. Não sei se estás a ver no mapa, portanto, a Sardenha italiana fica colada à parte sul da Córcega francesa. E é uma ilha que teve muitas oscilações ao longo dos séculos. Aliás, uma dos símbolos da cidade é o símbolo pirata, porque de facto era saqueada muitas vezes. Enfim, interessante, mas concentremos-nos aqui no Bastia PSV do Sr. Jacques Tati. Pronto, exatamente, foi. Tanto o PSV ganhou essa taça UEFA, chegou a eliminar o Benfica também, desses tempos. Era uma equipa interessante, que começou a dar luta, porque a própria cidade também queria estar ao nível de Roterdão e Amsterdão, e na verdade nos anos 80 aí sim conseguiu um domínio bastante interessante, que chegou à conquista da Taça dos Campeões, e depois chegou na época seguinte a ganhar 5-0 ao Porto, não é? Do Quinito ainda. Portanto era uma equipa muito interessante, que mais de metade depois, nesse ano de 88, depois de ser no mês seguinte a ser campeão europeu de clubes, foi campeão europeu de seleções. Van Broekman, Van Aarlen, Van den Burg, Kieft. Tu falas dessa seleção, já sabes que o meu coração fica logo aqui a mil. Diria que excluindo as seleções portuguesas e o Brasil de 82, eu diria que a Holanda de 88 tem muito charme. A minha seleção. Tem muito charme, sim.
E curiosamente, jogadores do Ajax aí até nem havia muitos, né? Havia mais do PSV, não é? PSV. Havia muitos formados no Ajax, Rijkaard, por exemplo, não é? O Van Breukelen, PSV, sim, guarda-redes. O Menzo, suplente do Ajax. Sim, era o Menzo. Stanley Menzo. Era uma equipa muito interessante. Essa do PSV, de facto, conseguiu um domínio europeu que foi só ali, não é? Depois disso nunca mais teve sequer... Teve depois aquele período, novamente com o Guzidin, porque o Guzidin que é campeão europeu em 88, e depois no século XXI o PSV, se não me engano, chega às meias finais da Liga dos Campeões, é eliminado pelo Milan nos descontos, numa eliminatória louca, em que o Milan parece que tem tudo resolvido, e de repente em Eindhoven é a altura do Parque Ji-sung no PSV. E se não me engano é do Cocu também joga lá. 2004, 2005. Pois é o ano em que o Milan chega à final com o Liverpool. PSV 3, Milan 1, Milan 2, PSV 0. Portanto, passa o Milan novamente com a questão do... Não, é que primeiro foi 2-0 em Milão, tenho essa ideia, não é? 2-0 em Milão. E depois o PSV faz 1-0. Estou a inverter as datas. E depois no segundo jogo em Eindhoven. O PSV marca muito cedo. Parque Ji-sung. Pronto. Depois o Filipe Cocu faz o 2-0. Aos 90 mais um, Máximo Ambrosini. Improvável, muito improvável. Lembro-me disso. Reduz para o Milan e o PSV ainda vai buscar o 3-1, outra vez pelo Filipe Cocu, mas... Não, eu lembro que a bola foi ao meio, a seguir ao 3-1, já em plenos descontos, não é? E o PSV ainda queria... Não me lembrava nada deste jogo, Rui. Eu lembro-me bem. Meias finais, segunda mão. Pronto. Liga dos Campeões. Pronto. Não me lembrava nada disto mesmo. Não, lembro-me. Isso lá está. É outro período muito interessante do PSV. Agora nada se compara ao Feyenoord e ao Ajax, né? Até porque eles mandaram nos anos 70 e deram outra cor ao futebol, porque na altura o futebol europeu de clubes era muito... Primeiro foi Espanha, Real Madrid, depois foi Portugal aqueles 2 anos, depois foi Itália, o Milan e o Inter, voltou a ser o Real Madrid, depois houve ali um período... das ilhas, porque ganhou o Celtic, ganhou o Manchester United, depois ganhou o Milan em 69 e de repente são 4 anos seguidos de clubes holandeses, Feyenoord e depois 3 do Ajax. E depois chega o Mundial 74 com as duas equipas juntas a fazerem uma seleção que podia ter desfeito o sonho da RFA e tiveram a maior hipótese de sempre. Aos 46 segundos há um penalti contra a RFA em Munique, a favor da Holanda, marca Niskens e depois consentem a reviravolta na primeira parte ainda. Portanto, nada melhor do que começar com um golo, mas segundo isso escreveu o Cruyff, nada pior, porque eles aí tornaram-se ainda mais arrogantes na forma de ser e na forma de jogar. E a RFA a jogar em casa e sempre perigosa e muito atenta, conseguiu dar a volta. Mas isto para falar que de facto é muito interessante ver as histórias dos países através dos clubes, porque os clubes alimentam as seleções, ou melhor, alimentavam, não é? Agora há muitos clubes numa seleção. Sim. Nós vemos o guarda-redes é deste, depois a defesa é deste. Nós já falamos sobre isso, mesmo em Portugal, nós associamos claramente o período de 2004 do Scolari ao Futebol Clube Porto, campeão da Europa. Portanto, claro. Há clubes tão vitoriosos que faz todo sentido que alimentem nessa fase a seleção. Sim. Rui, estava agora aqui a olhar para o nosso registro histórico no 0-0, o nosso acervo, e nos últimos 20 jogos oficiais entre as duas equipas, portanto Ajax e Feyenoord, o Feyenoord só ganhou 2 vezes. Só? Olha. 2 vezes. Não sabia. Uma vez para a taça, em 2015-2016, e uma vez para o campeonato, em 2018-2019, mas aqui, atenção, 6-2. Olha, eu estava em Amsterdão nesse dia. A sério? Lembro-me ver o jogo na televisão, mas ver... Tu és o maior. Não, eu estava... Não só por isto, mas também por isto. Eu estava, depois de tu falares desses 2 jogos, ia perguntar-te, e vê lá um resultado estrambólico. Janeiro de 2019, confirmas? Pronto, eu estava em Amsterdão e estava com um amigo meu e ia passear na rua. Não sei que dia que era, sábado ou domingo, não me lembro. Domingo, pronto. Portanto, devia ser o meu dia de... não, já sei. Eu ia para a Tailândia, se não me engano. Ou Tailândia ou Indonésia, não me lembro, desculpa. Era para um destino asiático e eu pedi, escolhi escala em Amsterdão porque mora lá um grande amigo meu, o Nuno Marcelino,
e assim podia passar a tarde com ele. Dava tempo, entre o meio-dia e as 6, acho eu. E então passámos lá à tarde, entre o meio-dia e as 7, não me lembro. E pronto, descobri ao meio-dia do centro de Amsterdão, centro, muito perto da estação ferroviária. Muito pouco movimentada, nada. Uma calma, domingo mesmo, uma calmaria. Que estranho, pá. Estava à espera de mais agitação aqui no centro. E de repente o Nuno levou-me para os bairros ali circundantes e íamos passando pelos cafés. Então aquilo era 0-0. De repente, mais uma televisão, não sei quantos quarteirões, não sei o quê. Pá, 2-0, 3-0, não sei qual foi a marcha do marcador, mas chega de repente... ganhar 1-0. Deu a ganhar 1-0 o Ajax. Lasse Schoen, mas depois foi massacrado. Robin van Persie fez 2 golos. Boa. E na defesa do Feyenoord, sabes quem é que estava nesse jogo? O Indy, vais-me dizer. Sant Just. Sério? Maravilha. Sant Just. Lindo. Estas coisas são lindas, não é? De repente, abres uma ficha aqui no 0-0. Brutal. Sim, muito interessante. Lembro muito bem disso. Mas não desconfiava sequer desse domínio avassalador. É claro que o Ajax é um clube mais internacional do que o Feyenoord, digo eu. Acho que lá fora transmite mais transmite mais empatia às pessoas pela figura do Cruyff e depois por outras figuras dos anos 90, né? O Kluivert, o Blind, né? O capitão, o mítico livro do Menzo. Tu me falaste do Menzo, é um guarda-redes interessante. Troquei umas mensagens com ele outro dia para uma possível entrevista, porque ele trabalhou com o Roger Schmidt na China. Quando o Roger Schmidt estava na China, um dos adjuntos dele, que era responsável pelas reservas, era o Menzo. Ok, boa. E ele continua por lá. Ok. Portanto, vamos ver. Eu tive uma experiência fantástica com o Van Broekman, um guarda-redes, lembra-me agora. Foste com o contacto de Van Broekman? Diz. Foste com o contacto dele? Foi? Antes do Euro 2012. Ok. Depois entrevistei-o. Eu entrevistei a propósito de uma eliminatória europeia, PSV Benfica. Será Jorge Jesus? Não, primeira era de Jorge Jesus, 2009, sim. 10, 11. O JJ entra em 2009, não é? É 2009. Acho que houve uma eliminatória europeia entre PSV e Benfica. E ocorreu-me falar com o Van Broekman, e o Van Broekman trabalhava numa empresa. E eu liguei para a empresa, e na empresa, portanto, fiz aquilo que tu fazias, que era, ias à lista telefónica, onde é que ele está aqui, vou ligar para aqui. E eu vezes fizemos isso. Vou fazer o que o Pedro faz. Liguei, atendimento. Não é 5 estrelas, 100 estrelas. 100 estrelas. Não, o senhor, o Hans não está, não sei o quê, está em trabalho, vou deixar aí o número de telefone e você liga. E eu, então claro, muito obrigado. Deu-me o número de telefone, liguei, ou não atendeu, estava desligado, não me lembro. Deixei mensagem. E ele respondeu-me, e não me lembro, mensagem de voz, que é uma coisa muito pouco frequente. Já na altura era muito pouco frequente alguém deixar uma mensagem de voz. Um tom de voz impecável, muito aporreiro. Rui, não sei o quê, tudo bem, não sei o quê, Portugal, claro que falo contigo. Liga-me amanhã entre o meio-dia e as 2. Pronto, liguei, foi uma entrevista muito interessante. Ele estava a conduzir, lembro-me do som. Muito bom. Muito bom. E o ponto de partida da conversa foi... Eu em 92, ou 92 ou 93, foi em janeiro, a Bola organizou a gala Bola de Ouro. Portanto, entregou no Casino de Estoril a Bola de Ouro ao Van Basten. Eu acho que é a Bola de Ouro 92 que entregou em janeiro de 93. E o meu ídolo era o Van Basten. E o meu pai conseguiu falar com o Jorge Batista. Porque ainda hoje é um... Colabora com a UEFA, não é? A UEFA, FIFA, sim, na altura já colaborava, portanto isto foi há 30 anos. E o Jorge Batista levou-me a conhecer o Van Basten. Aliás, fomos numa limusine da FIFA, porque isto é FIFA, não é? Receber o Van Basten no aeroporto da Portela. Maravilhoso. E eu tenho uma foto com isso. E tu estavas lá? Eu estava lá. E eu tenho uma foto, e foi a primeira vez que usei fato na minha vida, para receber o Van Basten. Agora... Iria com a camisola iria com esta camisola, com a do Milan, não sei. Tu com 16 anos, para aí, na altura? Sim, 2006, sim, 92, 15, sim. Vestiste um fato para ir para receber o Van Basten. Mas antes, fomos ter com o Jorge Batista ao Hotel Altis, que é onde fica o Porto, não é? Pronto, fomos ter ao Hotel Altis. Ali perto do Marquês, não é? Eu não conheço muito bem. É ali para cima, é entre o Marquês e o bairro Alto, sim.
é ao pé do Príncipe Real, Hotel Altis, e estava lá quem? O Van Broecklyn. E o Van Broecklyn desceu e entrou no átrio, dirigiu-se ao Jorge Batista, portanto, devia conhecê-lo de gingeira, não é? Pá, uma pessoa extraordinária, Van Broecklyn, um grande abraço, um aperto de mão, fotografias, era tudo. O Van Basten, por ter chegado, por estar no aeroporto, não é? Num sítio neutro, e estava um dia cinzento, até chuvoso, não foi tão efusivo. Aliás, a fotografia minha dele é típica de adepto e jogador, que é o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Da parte dele, e a minha toda contente. O Van Broecklyn não, é uma foto mesmo de, vamos lá, showtime. E é engraçado que o Van Broecklyn não transmitia simpatia na baliza, pelo contrário. Malzinho, pá. Mesmo. Ao contrário do Menzo, que era descontraído. O Van Broecklyn não. Frio. Sim. E é curioso, estamos aqui a falar do Ajax Feyenoord, mas não estamos a falar do Ajax Feyenoord. Já fugimos há muito tempo. Não, uma coisa que eu descobri há pouco tempo, também a propósito das idas à hemeroteca e de algumas pesquisas laterais, havia um treinador do holandês, que agora me foge o nome, mas depois no texto respectivo a esta peça vai lá estar, espero eu, que nos anos 80, no final dos anos 70, comprou um vídeo e gravava todos os penaltis da Europa. Todos os penaltis da Europa gravava para ter um caderninho com Veloso, Benfica. Rematou para a direita. Isso é maravilhoso. Dos anos 70. Ele tem um nome muito básico, Jan, e depois o segundo nome parece-me que são 4 letras ou 5 só. E esse homem colaborou muito com o Van Broecklyn. Por isso é que o Van Broecklyn, na final contra o Benfica, conhecia bem. Porquê? Porque ele dizia que tinha mais de 10 mil nomes. Imagina, todos os penaltis da Europa. Eu não sei o que é que era a Holanda no final dos anos 70 e início 80. O que é que eles tinham para receber da Eurovisão de imagens, não é? Portanto, todos os penaltis, imagina, Real Madrid, Barcelona, Raio Vallecano, Atalanta, o Everton. Ele tinha todos esses dados. É impressionante. Para o que desse e viesse. E não é que em 88 o Van Broecklyn defende o penalti do Veloso na final da Taça dos Campeões. E atenção, foram 6 penaltis do Benfica, 6 do PSV. O Silvino só adivinhou o lado de um deles, que é do Kift. O Van Broecklyn adivinhou 3. Incrível. E depois, na final do Euro 88, um mês depois, ele defende o penalti do Belanov. E na meia-final, o Mateus marcou de penalti, mas ele toca na bola. Tanto que o Van Broecklyn, quando a bola, eu acho que toca, bate no poste e entra, ou então ele toca e de raspão e a bola entra mesmo no cantinho. Tu vais ver as imagens desse penalti, é o Mateus, tipo, como quem diz, que alívio, não é? Safame, e o Van Broecklyn simula um pontapé no poste, tipo de raiva, não é? Porque ele sabia que era para ali que ele ia atirar. E o Belanov é a mesma coisa, ele sabia. Isso é incrível. Porquê? Porque havia um homem... Eu estava a ver se descobri esse nome, por acaso, mas não é o Theo Verlangen. Não tem esse nome. Eu acho que é, não sei, Jan Ricker, ou não sei. É um homem que treinou o Venlo, por exemplo, o VVV Venlo, e que depois, em 2000... Vemos lá esta história. Em 2005, esse homem caiu no desemprego porque já estava farto do futebol moderno, não queria nada com aquilo. Então deitou tudo numa fogueira. Deitou todo o seu arquivo numa fogueira. Todo. Porque, entretanto, por desemprego, mudou de casa para uma casa mais pequena. Onde é que eu vou meter isso? Porque ele dizia que eram 10 mil nomes. Portanto, 10 mil nomes é preciso um armário para tu estares a ver. Veloso, olha. Este marca assim os penaltis. Eu acho que houve influência da esposa nessa decisão, não? Tu não levas isso? Garantidamente. E mais Van Broecklyn. Ele antes, no verão anterior, o Benfica vai ao 3 Herrera e tem 2 desempates penaltis. E o Veloso marca nesse desempate. Muito bem. Portanto, o Veloso tinha lá a sua ficha, porque o Veloso não era um homem a marcar penaltis. Não. Portanto, aquele conhecimento ou era de intuição, ou também era intuição e conhecimento. E, de facto, o Veloso marcou o penalti e o homem deve ter visto o jogo e deve ter apontado o Veloso para o lado esquerdo. Deu o Veloso, né? Direito do Van Broecklyn. Exatamente. Estavas a dizer isso, eu lembro perfeitamente do penalti. Pronto. E, portanto, é um homem que devia ter uma estátua. E não tem. Hans Van Breukelen.
Grande Não, personagem. eu estou a falar do outro. homem que tem. Esse também merece. Gostava de saber o nome dessa vou-te dizer personagem, daqui a que até nada. justificava um trabalho, uma Vou-te reportagem, uma dizer, peça. vou-te dizer. É fantástico Vamos esse homem. descobrir isso. Não estou a ver mesmo quem é, mas Não, nem eu. Eu conhecia lá o homem. é uma história incrível. Principalmente a parte da fogueira. Eu fiquei triste com a parte da fogueira. Eu fiquei desolado, eu adorava ver Como o é que se arquivo. queima uma coisa dessas? Ver o arquivo. Porque lá às tantas já tinha 2 vídeos, 3 vídeos lá em casa para... Pá, imagina as possibilidades que isso... Mas era um homem muito à frente do seu tempo mesmo. Sim. Mesmo. Sim, agora é fácil, não é? Mas na altura não era. Oh, Rui, estava aqui a olhar para Para o Feyenoord para o Ajax. Feyenoord. Vamos voltar. Mais para o Feyenoord até, porque de facto eu sabia que nos últimos anos o Feyenoord não tem ganhado muita coisa. Pá, mas depois, no século XXI, aliás, mais fácil, só foi campeão em 2017. Não foi o Van Bronckhorst, não. 2016 e 2017. Quem é que era o treinador, sabes? Já se vê também rapidamente isso. Ela- Não posso fugir aqui do microfone, senão o José Pedro Afonso depois queixa-se com razão. Ele é que manda nisto tudo. Tu tens consciência, nós dois aqui. Então não sei. Ele se exatamente. pedir, ele se Giovanni pedir Van para Bronckhorst. deitar o meu arquivo fora, eu deito. Cuidados técnicos, José Pedro Afonso. Imagem, som, grafismos, é tudo com ele. Tudo. Nós estamos aqui, enfim. É ele, não é? É o Van Bronckhorst. Ele faz uma carreira muito interessante como treinador. Aliás, ele leva os Muito Rangers à interessante. última final da Liga Europa, não é? Com a Eintracht Frankfurt do Gonçalo Paciência. Exatamente. É ele que leva. Portanto, ele é campeão pelo Feyenoord e leva os Rangers à final da E da ele Liga continua Europa. no Rangers este ano? Não, acho que não. E ele começou a temporada pelo menos. Ah, foi? Estou Começou? agora aqui a ver. Não sei não sabia. se continua, Não mas sabia. também já te garanto, já te digo isso. Não sabia. Muito rapidamente. Saiu. Pois. Foi substituído pelo Michael Beale recentemente, mas começou esta época ainda Ok. em Glasgow. Enfim. Mas ele fez 2 trabalhos notáveis, hein? Do Sem Feyenoord dúvida, e- sem dúvida, e sem como dúvida. jogador também é um jogador muito interessante, Eu embora gostava. desvalorizado. Sim, Não, ninguém se lembra dele, acho que tinha qualidade. mas capitão da seleção da Holanda na última final da Holanda do Mundial 2010. Era o 2010. capitão. Eu não tinha ideia disso. Soube também da Tite Foice. Mas sim, isto para confirmar que o Feyenoord é uma equipa que ganha pouco, Muito pouco. ultimamente. Sim. Aliás, comparando com o Sporting, portanto, que é um histórico também Sim, português, sim, também sim, claro. tem ganhado pouco tempo, Claro. poucas vezes, o Sporting ganha mais que o Feyenoord, Sim. não é? Ok. Em 2021. Mesmo na taça, ganhou a última vez em 2018. Então na Europa, nem se fala. Ganhou a taça UEFA em 2002. Isso eu lembro-me, o Vítor Pereira, o árbitro. Vítor Pereira, Ele sabia. expulsou o Jürgen Kohler. É o Ah. último jogo da carreira de Jürgen Kohler. Portanto, e é um Vítor Pereira. Feyenoord de Em Roterdão. Dortmund. E o Feyenoord que marca 2 golos. Jürgen Kohler. O Jürgen Kohler é expulso na primeira parte, se não me engano. E Não se cumprimenta surpreende. Vítor Pereira. Vê o vermelho, percebe que, pá, lógico, não é? Não havia hipóteses. Cumprimenta e vai-se embora. E Sim. acaba a carreira de Jürgen Kohler, que era um central brutal. Brutal. Tinha tanto de qualidade como de agressividade. Sim. Em doses homeopáticas. Homeopáticas. Rui, e só para acabar esta parte então do Ajax Feyenoord, olhando para este 2023, com o Feyenoord na frente do Sim, campeonato, está muito interessante o com mais campeonato. 3 pontos do que o Ajax e Sim. mais 5 do que o AZ Alkmaar, só depois é que aparece o PSV. Achas que o Feyenoord este ano tem andamento para isto? Ou achas que o Ajax agora com esta mudança que fez também de Pois, treinador, é isso. Já teve mais, o Feyenoord já teve mais perto. o não é? Ajax está naquela fase claramente de retoma? Muito, sim. A mudança foi benéfica para o Ajax. Notou-se uma melhoria. Aliás, o 0-0 fez uma bela peça sobre os 8 jogos seguidos do Ajax. Né? Eram 8, eram 7. E desses 7 eram 6 empates. Ou desses 8 eram 7 empates. Era assim uma coisa... Dos 7 jogos eram 6 empates. Epá, incrível. Isso, pá, o Ajax, não é? Uma coisa é o Fortuna Sittard, outra coisa é o Ajax. É isso. E depois da mudança, portanto, nos últimos 10 jogos, o Ajax tem 8 vitórias. Pois, claro. Sim, o Ajax só foi eliminado pelo União Berlim na Liga Europa, pronto. Normal, porque o União está bastante forte, Para o consumo felizmente. interno é quase perfeito. É. O que tem feito Sim, o novo, sim. o novo O novo treinador que é o Aitinga, né? O Aitinga. É um antigo jogador, sim. Que eu vou dizer-te uma coisa, nunca na vida imaginaria o Aitinga como treinador. Olhando para aquilo que ele era como jogador, Sim, lembras-te bem percebo. dele também? Sim. Mas é muito... Sim, o Ajax está numa onda de retoma. Pronto, mas o Feyenoord ainda é líder, não é? E deve fazer prevalecer
essa superioridade, vamos ver. Mas também é interessante verificar que o AZ está aí no meio, porque o AZ foi campeão há pouco tempo com o Van Gaal no banco. E também é uma equipa que merece muito respeito, até porque já esteve presente numa final europeia. Porque, bem vistas as coisas, os 3 clubes grandes da Holanda foram campeões europeus. Isso acontece em muito poucos países. E a Holanda não seria à partida o que eu mais diria, né? O primeiro. Em França, por exemplo, como contraponto, não é? Em França Está mas não conta, ou foi retirado, não sei, ou conta. Do Marselha, não é? Conta, Marselha. Espanha, não há, porque o Atlético de Madrid nunca foi campeão e o Valência tentou e não conseguiu, né? Temos só o Real e o Barça mesmo. Real e o Barça. E o Barça demorou. Pronto, Itália há, Inter, Juventus e Milan, claro. Na Alemanha, além do Bayern. Na Alemanha há o Dortmund. O Dortmund, 2 vezes nos anos 90. Dortmund. Portanto, a Holanda é um caso muito interessante. Pela dimensão do país, não é? Sim, exatamente. Tudo, sim, é tudo isso. E até porque nós desvalorizamos muito o campeonato holandês, não é? Porque é muitos golos, as defesas são más, a gente ri-se dos melhores marcadores, têm todos 30 golos. Parece fácil, é um bocado isso. Mas de facto há ali épocas que marcam a nossa geração e até de anteriores e posteriores. Mas é uma liga interessante, ué. É uma liga interessante. Por exemplo, estava aqui a ver no melhor marcador, nesta altura. Quem é? É um jogador do Utrecht, Giro. grego, Anastásios Dovicas, com 12 golos. É pouco também. É. Em quantas jornadas? Portanto, estamos com 24. Meio golo por jornada, se ele tiver jogado sempre. Sim. E depois aparece um avançado grego do AZ Alkmaar, Vangelis Pavlidis, com 11, tal como o Brian Brobby, do Ajax, que é um dos nomes da nova geração. Pelos vistos. Isso parece o campeonato italiano, em que os 2 melhores são nigerianos. A Liga Holandesa é incrível. A Liga Holandesa, 2 gregos, incrível. É o do Nápoles, não é? O Osimhen. Sim. E o outro quem é? Não me lembro. Também não podemos dizer tudo, não é? Não me lembro mesmo. Rui, só mesmo para acabar esta parte da Liga Holandesa, vamos avançar para o nosso domingo desportivo que promete hoje. Torces por alguém? Não tenho conhecimento de causa para estar de um lado, mas acho muito interessante a tua camisola, por isso é que eu comprei. Comprei no aeroporto de Amsterdão, é uma alternativa, gosto especialmente do tecido e gosto da capa, sempre gostei da capa, mas nada bate a Diadora, claro, como patrocínio. Já sabes. Mas tenho a certeza que vai ser um jogo muito interessante, porque tu falaste da retoma do Ajax e isso vai ser o termómetro para saber se é mesmo ou não. Estou curioso para ver se o Feyenoord aguenta esta subida do Ajax, e confesso que gostava de ver o Feyenoord a ganhar mais vezes, portanto, que seja este ano. Também eu. Este ano, não por nenhum motivo particular, sim, mas sim. Gosto da alternância de poderes. Particular e só a malha tanto do Boa Vista. Como no desporto, exatamente, malha particular. Rui, vamos avançar para o nosso domingo desportivo? Vamos lá. Domingo desportivo. Ora bem, este convidado do Domingo Desportivo é especialíssimo. Só puseste o apelido, mas eu presumo que seja o pai, não é? E não o filho. Sim. O filho, tu já falaste com ele há 2 semanas. Exatamente. O Jordi. Para explicar a quem nos está a ouvir, o Rui manda-me sempre aqui os tópicos dos nossos programas e neste só pôs mesmo Cruyff. Claro. Portanto, sim. Rui, a bola é tua. Tal como o Ajax Feyenoord é o clássico, o Cruyff é o Johan, não é? E tem a ver com este jogo. Ajax Feyenoord é um jogo que desperta muitas emoções e o Cruyff está associado aos dois, porque jogou pelos dois, mais grave ainda, no sentido bonito do termo, o Cruyff mudou-se de um clube para o outro de forma direta. Portanto, já estava no ocaso da sua carreira, pelo menos assim pensaram os dirigentes do Ajax, que não quiseram renovar o Ajax, não quiseram renovar o contrato com o Cruyff. E o Cruyff, então está bem, então vou para Feyenoord. E foi. 83. E ele foi tão mal recebido em Amsterdão, mas mal recebido mesmo. Ele era assobiado cada vez que tocava na bola, nos jogos da pré-época. Havia adeptos que não iam para o estádio, que não iam ver os jogos enquanto o Cruyff lá estivesse. Mesmo uma aversão
a essa contratação, quando o altifalante, e estou a falar dos jogos na banheira de Roterdão, diziam Cruyff, um cor de assobios, portanto o Cruyff enfrentou da ira dos próprios adeptos. Na altura havia um miúdo a crescer no Feyenoord, Gullit, e nós vamos ver as imagens dessa época, e era um cavalo de corrida. Aquilo fisicamente era um portento. Há aqui 2 nomes nesse plantel, além do Cruyff, que me saltam logo à vista. Gullit e o do Gullit, que era um menino de 21 anos, e o outro senhor, tu já entrevistaste, avançado do Sporting. Era. Peter Altman. Pois é. Pascal ainda foi o melhor marcador dessa época, não? Peter Altman. Tinha 27 anos, portanto estava no auge da sua carreira. Sim, o Altman. Que nesta época no Feyenoord, portanto é 83, 84, fez 25 golos. 25 golos. Claro. Aliás, o Altman, agora que eu estou a ver, ele chegou ao Sporting, já perto dos 30, mas ele tinha uma carreira muito interessante. Tinha. E era internacional, batia-se com o Van Basten pelo lugar jogos, na seleção. 7 golos na seleção. 8 jogos, 7 golos, sim. É muito giro isto. E repara, essa época, 83, 84, na primeira volta, o Ajax dá 8-2 ao Feyenoord. 8-2. Ajax de Van Basten, Ronald Koeman, Lerby, acho que são estes. Soran Lerby. Acho que o Lerby estava lá ainda. Mas o Van Basten estava, que marcou muitos golos nessa tarde. Do resumo desse jogo também é impressionante. O Gullit, mesmo estando no lado dos vencidos, não deixa de ser flagrante as imagens dele. É mesmo um jogador possante, muito, muito atrativo. Nunca vi um jogador conciliar tanto o aspecto físico com o técnico como o Gullit. Era uma força, não era bruta, era uma força pensada. Ele sabia de facto, ele tinha movimentos ginasticados que eram para a sua dimensão, para aquela postura física, que não eram muito... Não, o Gullit era impressionante. Não estavam enquadrados, não batia a bota com a passada dele tudo, era muito elegante. É isso, só que lá está, era uma elegância que impunha respeito. Muito respeito. Era um físico... Não, tu vais ver esse jogo, ele era muito mais alto que os outros, parecia que os outros eram meninos, ele era... 18 de setembro de 1983. É 8-2, já? Ajax 8, Feyenoord 2. Pelo Feyenoord marcou o Peter Houtman, lá está, um dos golos. No Ajax, o hat-trick do teu ídolo, Mark Van Basten. Depois 2 golos do Jesper Olsen, dinamarquês. Então era o Olsen e não o Lerby. E depois o Ronald Koeman também fez um gol de penalti. Ok, sim. O Lerby não jogou neste jogo, quem jogou foi o Ian Molby. O Molby, outro dinamarquês. Outro muito bom, sim, era bom. Portanto, isto aqui é maravilhoso recuperar estes jogos. Isto foi na primeira volta, não é? No final do campeonato, Feyenoord é campeão e ganha a taça da Holanda. Portanto, o Cruyff acabou por ganhar a sua aposta, não é? Silenciou detratores e críticos do Ajax e do Feyenoord. 4-1 na segunda volta para o Feyenoord. E quem é que marcou? Com golos de Ruud Gullit e Johan Cruyff. E depois 2 nomes mais desconhecidos, André Hoekstra e Henk Dut. Pelo Ajax marcou o Ian Molby. Portanto, este Ajax tinha jogadores incríveis. John Van Schip, o Gerald Vandenburg, Frank Rijkaard, Sonny Siloy. Portanto, estamos aqui quase com todos na seleção de 88. Sim. E acaba com a classificação? É o Feyenoord. Vamos o Ajax é o segundo ou nem por isso? Ora, vamos a isso, Rui. Estamos aqui para te cumprir os teus desejos. Feyenoord campeão com 57 pontos. Não nos esqueçamos que a vitória contava só 2 pontos na altura. Segundo PSV, 52. Terceiro Ajax 51. E a grande surpresa, 4º classificado, Haarlem. Uma equipa que desapareceu completamente. Espetacular. Está extinta, aliás, pois. Aqui no segundo 0-0 já não existe. E quem é que era o guarda-redes do Haarlem? Meu Deus, o 0-0 de facto é um labirinto de informação. Imenso. Claro. lindo. Isto é lindo, de facto. O futebol holandês é muito interessante. Isso é. Rui, só para dizer que eu de facto tive... o privilégio de entrevistar o filho do Johan Cruyff a semana passada. Sim. Há da semana passada, exatamente. Publicamos esta semana. Sim. E o Jordi ele é o atual diretor desportivo do Barcelona. É o melhor amigo do Roberto Martínez, e esse é o gancho da entrevista, o grande motivo. Mas fiquei muito surpreendido pela forma amável com que ele nos recebeu. Ainda bem. Com o tempo que dispôs para nós. Portanto, senti claramente que ele não estava a despachar, como às vezes acontece.
e pela abertura com que ele falou do pai. Seria ali um bocadinho sensível, eu estava a colocar a questão e estava um bocadinho desconfortável, porque faleceu recentemente, em 2016, mas o Jordi falou sempre com uma segurança, com uma abertura e simpatia notáveis. Não é? E é uma conversa não muito longa, mas sim, eu li, muito interessante. Sim. Parabéns. Já entrevistei o Cruyff, não foi o Cruyff Exatamente. com artigo definido, caixa alta, Exato. mas entrevistei um Cruyff, já posso dizer isso. Daqui a Estás uns anos. Estás dentro do clã. Rui, para acabar, Johan Cruyff, o que é que merece que tu digas sobre ele mais? Isto era preciso um programa completo. Sem domingo esportivo. Que personagem, não é? Personagem muito... Conheceste-o? Não. Tenho um amigo que sim, que é o Nuno Coelho, foi meu editor no Record, no Futebol Internacional, entrevistou-o em Lisboa, por ocasião de uma visita do Cruyff. Não sei a propósito de quê, não me lembro. Mas como jogador e como treinador, não sei qual deles é que escolho, porque de facto o que eu ouço das pessoas, e das pessoas sinceras, aquelas que dizem o bom e o mau, porque também é importante, as pessoas não são todas boas, e o Cruyff, por exemplo, quando foi para o Levante, porque o Cruyff jogou no Levante, exigiu contrapartidas que não eram nem agora são aceitáveis, nem nos anos 70 seriam aceitáveis, e às vezes fazia birras. Ele ia para os jogos à boleia do sogro, se não me engano. Portanto, não ia no autocarro. Isso agora, visto agora e visto naquela altura, mas naquela altura não tinha noção, né? Mas eu leio agora esses depoimentos e fico, mas ele não ia com a equipa, porquê? Se ele faz parte da equipa, não é? Portanto, o sentir-se estrela no meio dali também me fez... dar um pouco para trás, mas é assim, as pessoas são assim, não vale a pena tentar criar ídolos, os ídolos estão na nossa casa, não é? Fora dela, pronto, são pessoas de bem, que têm também de aspectos negativos, e o Cruyff nesse aspecto do Levante teve esse episódio, e como treinador teve muitos braços de ferro com o Núñez, o presidente, que também devia ser uma peça, com o Romário, com o Stoichkov. Portanto, aqueles jogadores mais ariscos, ele tinha pegas frequentes, mas a verdade é que os soube domar sempre. O Romário e o Stoichkov entenderam-se no campo, que é uma dupla improvável de se entenderam-se, isso é mérito do Cruyff. E porque há muitos méritos, não é? O primeiro Barcelona campeão europeu é a obra do Cruyff. Primeiro grande Ajax da história é do Cruyff. Segundo grande Ajax sempre é do Cruyff. Um como jogador, outro como treinador. Ele ganhou a Taça das Taças em 87. Com grande pena minha, não esteve ao comando da Holanda no Mundial 90, nem no Europeu 92. Seria interessante vê-lo. Também na altura estava no Barcelona. Portanto, há aqui muitos ses que seriam interessantes se houvesse um mundo paralelo, ver se o Cruyff conseguiria levar aquela Holanda desunida no Mundial 90 a algum lado. Mas tudo, retirando os ses, no mundo a sério, naquilo que nós vivemos, ele tem um passado que não vejo muitos a terem. Vejo, por exemplo, o Ancelotti, é um grande jogador, ganhou muita coisa pelo Milan, e depois como treinador, aquilo que a gente sabe, né? Ganhou os 5 campeonatos mais importantes, é o único na história, mas não revolucionou o futebol como jogador, e o Cruyff revolucionou a maneira de pensar, o ser o treinador em campo já, o mandar nos outros, no sentido de, nesse aspecto, no sentido de colaborar com os outros. Há um jogo muito interessante, que é o Anderlecht Resto do Mundo, em Bruxelas. É a despedida do Van Himst, que é um internacional belga com muita qualidade. E o Cruyff decidiu nesse jogo jogar a lateral esquerdo. Porquê? Porque havia o Altafini, havia o Mazzola, havia o Eusébio e havia o Pelé. E ele preferiu jogar a lateral esquerdo. Pronto, e são estas, lá está, são estes pormenores que também fazem, não um jogador, mas sim um personagem. E o Cruyff, para mim, foi um revolucionário como jogador. Por acaso devia ser este o ponto de partida. Revolucionário como jogador e revolucionário como treinador. Portanto, é um homem que estará sempre na história. E por muitos jogadores que venham, mesmo o Messi,
que obviamente é um ET, mas revolucionário não é? Revolucionário foi o Cruyff e nas duas vertentes. E isso, assim, de cabeça, não vejo ninguém a sê-lo. É muito interessante ter convivido nesse tempo, ter visto sem exuberância nenhuma, porque pronto, eu vi ao Barcelona, era uma boa equipa, mas eu tinha 12 anos ou 13, não vi ao futebol como agora. Mas é um homem que deixou não uma marca, mas duas. E isso é muito, muito, muito invulgar no mundo do futebol e conseguiu sempre impor o ADN Cruyff. Isso é muito importante porque daqui a 50 anos ou daqui a 100 vai ser um homem sempre falado nestes termos, de ser um revolucionário. Já para não falar da questão da camisola 14, portanto o Ajax não jogava de 1 a 11, jogava por acaso na final com o Panathinaikos, é a primeira final europeia que não é de 1 a 11, não há o número 5, portanto é de 1 a 4, depois de 6 a 11 e depois é o 14. Que é o Cruyff. Portanto, até nisso ele é revolucionário, em pequenos pormenores. E não há Cristianos, não há Lionéis e não há nem Diegos, porque é os dois lados da barricada. É muito difícil ser-se muito competente nos dois lados. Muito. E o Maradona sabe disso, porque não foi competente no campo de treinador. Talvez agora, estou-me a lembrar, talvez o mais preciso seja o Di Stéfano, porque como treinador, como jogador não vou perder tempo, não é? Mas como treinador foi campeão argentino pelo River e pelo Boca, é o único na história. E depois ainda ganhou uma taça das taças pelo Valência, se não me engano também ganhou um campeonato pelo Valência, portanto também é um homem que deixou a sua marca. Mas depois lá está, há aquela situação de deixar marca e ser revolucionário. E o Cruyff foi as duas coisas, e isso é um encanto. Gosto ou não do personagem e das suas declarações, e dos seus vícios, o tabaco, os chupa-chupas. A verdade é que foi um homem para a história. E não é história com H maiúsculo, é a história. Muito grande. A letra, a palavra toda, cheia de maiúsculos. Muito grande. Rui, acabar assim acho que é acabar em beleza. Muito obrigado. Nada. Por esta lição de história e de futebol. Não é lição nenhuma. É sentimento. Destino de Saudade está no Spotify. Sigam-nos, por favor. Queremos que esta comunidade cresça. Claro. Estamos aqui para vocês, para vos agradar, para vos acompanhar nestas viagens ao passado. Estamos no 00.pt, estamos no YouTube e temos todas as semanas o cuidado técnico do Zeca. José Pedro Afonso. José Pedro Afonso. Famoso Zeca. Zeca, grande abraço. Obrigado, Rui, grande abraço. Grande abraço, Pedro. Até já. Até já.